nas terras douradas do interior de Minas Gerais, onde o sol nasce pintando de ouro os campos infinitos, uma promessa sussurrada mudaria para sempre o destino de duas almas. Rafael Santana, o magnata do agronegócio que comandava um império bilionário, estava prestes a descobrir que nem todo tesouro se compra com dinheiro. E Isabela Costa, a jovem veterinária de olhos doces e coração puro, estava a um suspiro de descobrir o que significa ser amada por alguém disposto a mover montanhas por ela. Uma promessa de cuidado, um coração ferido que aprende a amar novamente e uma verdade que pode destruir tudo. Se você acredita no poder do amor verdadeiro, deixe seu like, se inscreva no canal e nos conte nos comentários. Você já teve que escolher entre o amor e a família? Sua participação mantém histórias como esta viva. O motor do Porsche Cayenne ronronava suavemente, enquanto percorria a estrada de terra batida que se estendia por quilômetros entre os campos verdejantes de Minas Gerais. Rafael Santana mantinha as mãos firmes no volante, mas seus olhos traíam uma tensão que raramente mostrava em suas reuniões de negócios bilionários. Havia algo na volta para casa que sempre o deixava desconfortável, como se as raízes daquelas terras trouxessem à tona memórias que ele preferia manter enterradas. Aos 38 anos, Rafael havia construído um império no agronegócio que se estendia por 3 países. Seu nome era sussurrado com reverência nas bolsas de valores de São Paulo e Chicago. Homens poderosos buscavam sua aprovação, mulheres da alta sociedade disputavam sua atenção, e políticos cortejavam seu apoio. Mas ali, naquela estrada familiar que conhecia desde menino, ele era apenas um homem voltando para casa após 2 anos de ausência. A fazenda São Rafael se estendia por mais de 50 mil hectares, um patrimônio que havia pertencido à família Santana por 4 gerações. As pastagens verdes ondulavam até onde a vista alcançava, pontilhadas por gado Nelore de primeira qualidade e cortadas por rios cristalinos que serpenteavam pela propriedade como veias de prata. Era um reino rural que valia mais que muitas pequenas nações, mas para Rafael, era também o lugar onde seus piores pesadelos haviam nascido. 2 anos antes, sua última visita havia terminado de forma abrupta. Valentina Moreira, a herdeira da família mais tradicional da região, havia rompido o noivado de forma espetacular durante uma festa na fazenda, acusando-o publicamente de ser incapaz de amar qualquer coisa além do próprio dinheiro. As palavras dela ainda ecoavam em sua mente como uma maldição, principalmente porque, no fundo, Rafael sabia que ela não estava completamente errada. O portão principal da fazenda apareceu à sua frente, imponente e familiar. As iniciais FS forjadas em ferro batido brilhavam sob o sol da tarde. 2 funcionários correram para abrir os portões, cumprimentando-o com sorrisos respeitosos e acenos calorosos. Rafael retribuiu com um aceno seco, mantendo a máscara de cortesia profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. A casa-sede se erguia majestosa no topo de uma colina suave, uma construção colonial de 2 andares com varandas que abraçavam toda a estrutura. As paredes caiadas de branco contrastavam com as telhas de barro vermelho, e as janelas de madeira pintadas de azul colonial davam à propriedade um charme atemporal. Jardins cuidadosamente mantidos cercavam a casa, com roseiras que sua bisavó havia plantado décadas antes e que ainda floresciam com vigor impressionante. Rafael estacionou próximo à varanda principal e foi recebido por Dona Carmen, a governanta que cuidava da propriedade há mais de 30 anos. Ela era uma mulher de meia idade, de olhos calorosos e mãos calejadas pelo trabalho, que havia sido quase uma segunda mãe para ele durante a infância. "Bem-vindo de volta, Rafael", disse ela, envolvendo-o em um abraço que ele aceitou com certa rigidez. A casa estava sentindo sua falta. "Obrigado, Dona Carmen. Como estão as coisas por aqui?" perguntou ele, pegando sua bagagem do porta-malas. "Tudo em ordem, como sempre. Seu pai deixou tudo muito bem organizado antes de partir." Ela fez uma pausa, observando-o com olhos penetrantes. "Você parece cansado, menino. Está se alimentando direito?"
Rafael quase sorriu diante da preocupação maternal que permanecia inalterada, independentemente de sua idade ou sucesso. Estou bem, Dona Carmen. Só precisava resolver alguns assuntos aqui. A verdade era mais complicada. Seu pai havia falecido 3 meses antes, deixando uma herança complexa que incluía não apenas a fazenda, mas também várias questões legais que precisavam ser resolvidas pessoalmente. Além disso, havia a pressão constante de seus sócios para vender a propriedade e investir o capital em empreendimentos mais lucrativos. Para eles, a fazenda era apenas um ativo imobilizado. Para Rafael, era um peso emocional que ele não conseguia explicar nem descartar. A jovem Isabela está no curral dos bezerros cuidando dos animais, comentou Dona Carmen casualmente enquanto o acompanhava até a varanda. Ela tem um jeito especial com os bichos. Seu pai tinha razão quando disse que ela seria uma excelente veterinária. Rafael parou no meio do caminho. Isabela Costa? A filha do Joaquim? A mesma. Está no último ano de veterinária e faz estágio aqui na fazenda. É uma moça aplicada, responsável, muito diferente da menina tímida que você conheceu anos atrás. Memórias vagas emergiram na mente de Rafael. Ele se lembrava vagamente de uma garotinha magra de tranças, sempre escondida atrás da saia da mãe quando ele visitava a casa dos funcionários com seu pai. Joaquim Costa era o capataz mais confiável da fazenda, um homem íntegro que havia dedicado mais de 20 anos de sua vida ao cuidado das terras Santana. Sua esposa, Maria, cuidava da horta da fazenda e preparava os melhores doces de leite da região. Ela deve estar com... Quantos anos agora? Perguntou Rafael, sentindo uma curiosidade inexplicável. 22 completou o mês passado. Uma moça bonita e educada. Tem pretendentes na cidade, mas ela só tem olhos para os estudos e os animais. Rafael assentiu distraidamente e seguiu para dentro da casa. Os cômodos estavam exatamente como ele se lembrava. Móveis de madeira maciça, tapetes persas herdados de gerações anteriores e paredes decoradas com fotografias da família e troféus de exposições agropecuárias. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, como se o tempo houvesse parado dentro daquelas paredes. Ele subiu para o quarto que ocupava durante suas visitas, uma suíte espaçosa no 2º andar com vista para os campos. As janelas estavam abertas, permitindo que a brisa da tarde carregasse o aroma doce do capim e o som distante do gado. Rafael deixou a bagagem sobre a cama e caminhou até a janela, observando a paisagem que se estendia até o horizonte. Foi então que a viu. Longe, próximo aos currais, uma figura feminina movia-se com graça entre os animais. Mesmo à distância, havia algo em seus movimentos que chamava a atenção, uma delicadeza natural combinada com confiança enquanto lidava com um bezerro que parecia agitado. Ela usava calças jeans desbotadas, botas de couro gastas pelo uso e uma camisa xadrez com as mangas arregaçadas. O cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo prático, mas alguns fios rebeldes escapavam e dançavam ao vento. Rafael se pegou observando-a com mais atenção do que deveria. Havia algo hipnotizante na forma como ela se movia, completamente absorta em seu trabalho, alheia a tudo ao redor. Ela segurava uma seringa com cuidado, aplicando o que parecia ser uma vacina no bezerro, enquanto murmurava palavras tranquilizadoras que ele não conseguia ouvir, mas podia imaginar pelo movimento de seus lábios. Quando ela se virou ligeiramente, Rafael conseguiu ver seu perfil, e algo em seu peito se contraiu de forma inesperada. Não era mais a garotinha tímida de suas memórias. Isabela havia se transformado em uma mulher de beleza natural e serena, com traços delicados que pareciam ter sido esculpidos pela própria paisagem mineira. Sem perceber, Rafael continuou observando-a por vários minutos. Havia algo profundamente atrativo em sua concentração, na forma gentil como tratava os animais, na paciência que demonstrava mesmo quando o bezerro se mostrava resistente. Era um contraste gritante com as mulheres de seu círculo social, sempre perfeitamente arrumadas, mas frequentemente vazias de propósito genuíno.
Um toque na porta o tirou de seus devaneios. Dona Carmen entrou carregando uma bandeja com café e pão de queijo ainda quente. Pensei que estivesse com fome, disse ela, colocando a bandeja sobre a mesa próxima à janela. Viagem longa de São Paulo. Obrigado, murmurou Rafael, afastando-se da janela com certa relutância. Está tudo bem? Você parece distante. Rafael serviu-se do café, apreciando o aroma forte e familiar. Só estou me readaptando ao ritmo daqui. São Paulo é muito diferente. Dona Carmen aproximou-se da janela e seguiu o olhar dele em direção aos currais. Um sorriso conhecedor cruzou seu rosto. Isabela é uma moça especial, comentou ela suavemente. Tem um coração grande e uma alma pura. O tipo de pessoa que se torna mais rara a cada dia. Rafael tomou um gole do café, sentindo o líquido quente queimar ligeiramente sua garganta. Ela sempre foi assim? Sempre. Mesmo quando pequena, já cuidava dos animais feridos que encontrava. Passava horas lendo sobre veterinária na biblioteca da cidade. Quando seu pai ofereceu a bolsa de estudos para a universidade, foi como ver um sonho se realizando. Havia algo na voz de Dona Carmen que sugeria camadas mais profundas naquela história, mas Rafael não quis investigar. Pelo menos não naquele momento. O resto da tarde passou em uma sucessão de reuniões com o administrador da fazenda, revisão de documentos e inspeção das instalações. Rafael havia esquecido como as operações agrícolas eram complexas e detalhadas. Cada decisão afetava não apenas a produtividade, mas também a vida de dezenas de famílias que dependiam da fazenda para sua subsistência. Durante a inspeção dos estábulos, Rafael foi apresentado ao veterinário principal, Dr. Henrique Almeida, um homem de meia-idade com décadas de experiência. Isabela tem sido uma adição valiosa à nossa equipe, explicou o Dr. Henrique enquanto caminhavam entre as baias. Ela tem um instinto natural para diagnósticos e os animais confiam nela instantaneamente. É raro ver alguém tão jovem com tanta habilidade. Onde ela estuda? Perguntou Rafael, tentando manter o tom casual. Universidade Federal de Viçosa, uma das melhores do país para veterinária. Ela conseguiu uma bolsa integral através do programa de responsabilidade social que seu pai implementou. Deve se formar no final do ano. Rafael assentiu, impressionado apesar de si mesmo. Conseguir uma bolsa na UFV era uma conquista significativa, especialmente vindo de uma escola rural. O encontro aconteceu ao final do dia, quando Rafael caminhava de volta para a casa-sede. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam nas nuvens esparsas. A temperatura havia esfriado ligeiramente, trazendo uma brisa que carregava o perfume das flores silvestres que cresciam ao longo das cercas. Isabela emergia do celeiro principal, carregando uma caixa de medicamentos veterinários. Ela havia trocado a camisa xadrez por uma blusa branca simples que realçava sua pele ligeiramente bronzeada pelo sol. Quando ela o viu, parou abruptamente, seus olhos se arregalando ligeiramente em surpresa. Senhor Rafael, disse ela, baixando levemente a cabeça em um cumprimento respeitoso. Bem-vindo de volta. Sua voz era suave, musical, com o sotaque mineiro que ele havia esquecido como podia ser charmoso. Havia uma timidez natural em sua postura, mas também uma dignidade que o impressionou. Isabela, respondeu ele caminhando em sua direção. Ouvi dizer que você está estudando veterinária. Sim, senhor, no último ano. Ela ajustou a caixa em seus braços, claramente nervosa. Espero que não se importe com minha presença aqui na fazenda. Dr. Henrique disse que estava tudo aprovado para meu estágio. Claro que não me importo. Na verdade, estou impressionado com os relatos sobre seu trabalho. Um leve rubor coloriu as bochechas dela. Obrigada, senhor. Eu amo trabalhar com os animais. Sempre sonhei em ser veterinária. Havia algo genuíno em sua paixão que tocou Rafael de forma inesperada. Ele se lembrava de quando tinha sonhos similares, antes que as responsabilidades e pressões da vida adulta o substituíssem por objetivos mais pragmáticos. Seus pais devem estar orgulhosos,
comentou ele. Estão. Eles fizeram muitos sacrifícios para me apoiar. Ela hesitou por um momento, depois acrescentou. Sou muito grata pela oportunidade que sua família me deu. A bolsa de estudos mudou minha vida. A sinceridade em sua voz era comovente. Rafael estava acostumado com pessoas que sempre queriam algo dele, que mediam cada palavra para obter vantagem. A gratidão simples e honesta de Isabela era refrescante. Você merece cada oportunidade que conquistou, disse ele, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Eles ficaram ali por um momento, envolvidos por um silêncio confortável enquanto o sol continuava sua descida no horizonte. Rafael notou pequenos detalhes que havia perdido à distância. Os cílios longos que emolduravam seus olhos castanhos. A pequena cicatriz em seu queixo que provavelmente vinha de alguma aventura da infância. A forma como ela mordia levemente o lábio inferior quando nervosa. Eu deveria ir, disse Isabela finalmente, quebrando o encanto do momento. Minha mãe está esperando para jantar. Claro. Tenha uma boa noite, Isabela. Boa noite, Sr. Rafael. Ele a observou caminhar em direção às casas dos funcionários, notando a graça natural em seus passos, mesmo carregando a caixa pesada. Quando ela desapareceu atrás de uma curva na estrada, Rafael percebeu que ainda estava sorrindo. Naquela noite, durante o jantar solitário na grande mesa de mogno da sala de jantar, Rafael se pegou pensando sobre o encontro. Havia algo em Isabela que despertava sua curiosidade de uma forma que ele não experimentava há anos. Não era apenas sua beleza física, embora ela fosse indubitavelmente linda. Era algo mais profundo. Uma autenticidade, uma paixão pela vida que ele havia perdido em algum lugar ao longo de sua jornada para o sucesso. Depois do jantar, ele saiu para a varanda com um copo de uísque, observando as luzes esparsas das casas dos funcionários. Uma delas pertencia à família Costa, onde Isabela provavelmente estava naquele momento, talvez estudando para as provas da universidade ou planejando suas atividades do dia seguinte. Rafael não conseguia se lembrar da última vez que havia sentido uma atração tão imediata e intensa por alguém. Suas relações românticas nos últimos anos haviam sido estratégicas, convenientes, sempre com mulheres de seu círculo social que entendiam as regras do jogo. Valentina havia sido a mais séria delas, uma união que fazia sentido no papel. Duas famílias tradicionais, fortunas compatíveis, expectativas sociais alinhadas. Mas nunca havia sentido por Valentina, ou por qualquer outra mulher, a faísca genuína que havia experimentado durante aqueles poucos minutos conversando com Isabela. Era perturbador e, ao mesmo tempo, emocionante. Ele terminou o uísque e decidiu que era melhor não pensar muito sobre isso. Isabela era jovem, inexperiente e filha de um funcionário. Qualquer interesse romântico seria complicado por múltiplas razões. Era melhor manter a distância e focar nos motivos práticos que o haviam trazido de volta à fazenda. Mas enquanto se preparava para dormir, Rafael não conseguiu evitar olhar pela janela em direção à casa dos Costa, onde uma luz ainda brilhava no que ele imaginou ser o quarto de Isabela. Ele se perguntou no que ela estaria pensando, se havia sentido a mesma conexão estranha que ele experimentara durante seu breve encontro. Com um suspiro de frustração consigo mesmo, Rafael fechou as cortinas e tentou afastar pensamentos sobre olhos castanhos e sorrisos tímidos. Tinha trabalho a fazer e decisões importantes a tomar. Não podia se permitir distrações, especialmente do tipo que poderiam complicar ainda mais sua vida já complexa. Mas naquela noite, seus sonhos foram povoados por imagens de campos dourados e uma jovem mulher com mãos gentis e coração puro, caminhando entre os animais como se fosse parte natural da paisagem. E pela primeira vez em meses, Rafael acordou descansado, como se algo dentro dele tivesse encontrado uma paz há muito perdida. Na manhã seguinte, ele se pegou ansioso para ver Isabela novamente, uma antecipação que o preocupou e o intrigou em igual medida. Havia algo sobre ela que mexia com partes de sua alma que ele havia trancado há muito tempo. E ele não sabia se deveria abraçar ou fugir dessa sensação. Os dias seguintes na fazenda São Rafael,
adquiriram um ritmo diferente para Rafael. Pela primeira vez em anos, ele não estava ansioso para retornar às reuniões intermináveis e às decisões empresariais que costumavam consumir cada minuto de sua vida. Em vez disso, encontrava-se criando desculpas para prolongar suas inspeções matinais, sempre esperando cruzar com Isabela durante suas atividades veterinárias. Na terceira manhã após sua chegada, Rafael acordou antes do amanhecer. Uma inquietação estranha o impedia de dormir, como se seu corpo tivesse desenvolvido um relógio interno sincronizado com os ritmos da fazenda. Vestiu roupas casuais, jeans escuros e uma camisa de algodão branca, e saiu para caminhar pelos campos ainda envolvidos pela névoa matinal. O ar estava fresco e carregado com o aroma da terra úmida e do orvalho sobre a grama. Ao longe, os primeiros raios de sol começavam a dourar as copas das árvores, criando um espetáculo de luz e sombra que ele havia esquecido como podia ser belo. Seus passos o levaram naturalmente em direção aos currais, onde sabia que encontraria Isabela iniciando seu trabalho. Ela estava lá, como ele havia esperado, mas desta vez não estava sozinha. Um jovem da idade dela, vestindo roupas de vaqueiro e com o chapéu ligeiramente inclinado, conversava animadamente com ela enquanto carregava baldes de ração. Rafael sentiu uma pontada inesperada de algo que levou um momento para reconhecer como ciúme. "Bom dia", disse Rafael, aproximando-se com passos deliberadamente audíveis para não surpreendê-los. Isabela se virou rapidamente, e Rafael notou como seu rosto se iluminou ligeiramente ao vê-lo. O jovem ao lado dela endireitou-se imediatamente, removendo o chapéu em sinal de respeito. "Bom dia, Sr. Rafael", respondeu Isabela, sua voz carregando uma nota de alegria genuína que fez o coração dele acelerar. "Este é Lucas, filho do Sr. Antônio, nosso especialista em nutrição animal." Lucas estendeu a mão com firmeza. "É uma honra conhecê-lo, senhor. Meu pai fala muito sobre o senhor." Rafael apertou a mão do rapaz, avaliando-o discretamente. Lucas era claramente bem educado, trabalhador, e pela forma como olhava para Isabela, estava interessado em algo mais que amizade. Era exatamente o tipo de homem que seria perfeito para ela. Da mesma classe social, com valores similares, sem as complicações que um relacionamento com Rafael inevitavelmente traria. "Seu pai é um dos melhores profissionais que já trabalharam aqui", disse Rafael cordialmente. "Tenho certeza de que está seguindo seus passos." "Estou tentando, senhor. Isabela tem me ensinado muito sobre os aspectos veterinários do trabalho. Ela tem um conhecimento impressionante." Rafael observou o leve rubor que coloriu as bochechas de Isabela diante do elogio. Havia uma naturalidade na interação entre os dois jovens que o fez sentir-se como um intruso, alguém pertencente a um mundo diferente. "Bem, não quero interromper o trabalho de vocês", disse ele, dando um passo para trás. "Na verdade", interrompeu Isabela rapidamente, "eu estava para examinar a égua Estrela. Ela está prestes a dar à luz e Dr. Henrique pediu para acompanhar de perto. Talvez o senhor gostasse de ver?" Havia algo em seus olhos, uma esperança tímida, que fez Rafael aceitar imediatamente. "Claro, ficaria interessado." Lucas pareceu ligeiramente desapontado. "Eu vou terminar de distribuir a ração, então. Isabela, nos vemos mais tarde?" "Claro, Lucas. Obrigada pela ajuda." Enquanto Lucas se afastava, Rafael caminhou ao lado de Isabela em direção ao estábulo principal. Ela movia-se com propósito e confiança, claramente em seu elemento. "Estrela é uma das nossas melhores reprodutoras", explicou ela enquanto caminhavam. "Esta será sua quinta cria, mas nas últimas semanas ela tem mostrado alguns sinais que me deixaram preocupada." "Que tipo de sinais?" perguntou Rafael, genuinamente interessado. "Mudanças sutis no comportamento, pequenas alterações na postura. Nada alarmante, mas o suficiente para justificar monitoramento extra." Eles entraram no estábulo, onde o cheiro de feno fresco e couro se misturava com o aroma terroso dos animais. Estrela era uma égua puro sangue lusitana de pelagem dourada, com uma presença majestosa mesmo em seu estado avançado de gestação.
Rafael observou fascinado enquanto Isabela se aproximava do animal com movimentos lentos e deliberados. Ela falou em voz baixa e tranquilizadora, suas mãos deslizando suavemente pelo pescoço e flancos da égua enquanto conduzia um exame cuidadoso. Ela confia em você, observou Rafael. Os animais sentem quando você realmente se importa, respondeu Isabela, sem tirar os olhos de Estrela. Eles podem detectar medo, ansiedade ou falsidade. Por isso é importante estar genuinamente presente quando você trabalha com eles. Havia uma sabedoria em suas palavras que ia além de seus anos. Rafael se perguntou se aquela filosofia se aplicava também às pessoas. Como você soube que queria ser veterinária? Perguntou ele, apoiando-se contra a parede do estábulo. Isabela sorriu, suas mãos continuando o exame delicado. Quando tinha 8 anos, encontrei um filhote de cachorro ferido na estrada. Estava quase morto, com uma pata quebrada e desidratado. Meus pais disseram que era melhor deixá-lo ir, que estava sofrendo demais. Mas você não desistiu. Não conseguia. Havia algo em seus olhos, uma vontade de viver que era impossível ignorar. Cuidei dele por semanas. Aprendi sobre curativos e medicamentos observando o antigo veterinário da fazenda. E quando ele finalmente se recuperou, ela fez uma pausa, seus olhos brilhando com a memória. Foi o momento mais feliz da minha vida até então. O que aconteceu com o cachorro? Rex viveu por 15 anos. Morreu quando eu estava no 1º ano da universidade. Acho que ele esperou para ter certeza de que eu estava no caminho certo. A emoção em sua voz era palpável, e Rafael sentiu algo se contrair em seu peito. Havia uma pureza em sua paixão que o fazia questionar quando havia sido a última vez que sentira algo com tanta intensidade. Seus pais devem ter se orgulhado quando você conseguiu a bolsa de estudos, comentou ele. O rosto de Isabela se ensombreceu ligeiramente. Eles ficaram muito felizes, mas também preocupados. A universidade é cara, mesmo com a bolsa, e eles sabiam que seria um sacrifício financeiro. Mas você perseverou. Eu tinha que perseverar. Esta oportunidade, ela não era apenas minha. Era de toda a minha família, de todos que acreditaram em mim. Ela fez uma pausa, depois adicionou em voz mais baixa. E eu sabia que não poderia decepcionar seu pai. Ele arriscou muito ao implementar o programa de bolsas. Rafael franziu o senho. Como assim, arriscou muito? Isabela hesitou, claramente percebendo que havia dito mais do que pretendia. Bem, houve algumas críticas na época. Pessoas dizendo que era desperdício de dinheiro, que funcionários deveriam se contentar com seus papéis. A irritação cresceu no peito de Rafael. Ele conhecia exatamente o tipo de pessoa que faria tais comentários. Membros da elite rural que viam qualquer mudança no status quo como uma ameaça. Meu pai fez a coisa certa, disse ele firmemente. E você provou que ele estava certo. O sorriso que Isabela lhe dirigiu foi radiante, tocando algo profundo em sua alma. Naquele momento, Rafael percebeu que estava caminhando em território perigoso. Cada conversa, cada sorriso dela, estava criando fissuras em defesas que ele havia cuidadosamente construído ao longo dos anos. Senhor Rafael, disse Isabela hesitantemente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que o senhor nunca se casou? Quer dizer, ela corou intensamente. Desculpe, não deveria ter perguntado isso. Rafael riu suavemente, encantado por sua franqueza. Não, tudo bem. É uma pergunta justa. Ele pensou por um momento antes de responder. Acho que nunca encontrei a pessoa certa. Ou talvez nunca tenha estado pronto para encontrá-la. E agora? Está pronto? A pergunta era inocente, mas havia algo em seus olhos que fez o coração de Rafael acelerar. Era como se ela estivesse vendo diretamente através de todas as suas defesas. Não sei, respondeu ele honestamente. Acho que isso é algo que só descobrimos quando acontece. Eles foram interrompidos pela chegada de Dr. Henrique, que entrou no estábulo carregando uma mala de equipamentos veterinários. Bom dia, como está nossa futura mamãe? Perguntou ele alegremente.
Ela está bem, doutor, respondeu Isabela, mudando imediatamente para o modo profissional. Sinais vitais estáveis, mas notei uma ligeira tensão na região lombar. Dr. Henrique assentiu aprovadoramente. Boa observação. Vamos fazer um exame mais detalhado. Rafael observou os dois trabalharem juntos, impressionado com o conhecimento e a confiança de Isabela. Ela não era apenas uma estudante. Era claramente uma profissional talentosa que havia ganhado o respeito de seu mentor. Depois do exame, enquanto o Dr. Henrique fazia anotações em seus registros, Isabela caminhou com Rafael de volta para fora do estábulo. Obrigada por seu interesse, disse ela. Não muitos proprietários se envolvem tanto com os aspectos práticos da fazenda. Talvez eu devesse me envolver mais, respondeu Rafael. Há muito aqui que eu havia esquecido de valorizar. Eles caminharam em silêncio confortável por alguns minutos, apreciando a manhã que estava se aquecendo. O sol agora estava alto o suficiente para queimar a névoa matinal, revelando a paisagem em toda sua glória. Isabela, disse Rafael finalmente, você gostaria de jantar comigo hoje à noite? Na casa sede. Nada formal, apenas conversa. Ela parou abruptamente, seus olhos se arregalando. Senhor Rafael, não acho que seria apropriado. Por que não? Nós somos... Eu sou... Ela lutou com as palavras, claramente flustered. As pessoas vão falar. Rafael sentiu uma pontada de frustração, não com ela, mas com as circunstâncias que tornavam algo tão simples quanto um jantar em uma questão complicada. Pessoas sempre falam, Isabela. A questão é se vamos deixar que isso determine nossas escolhas. Ela o olhou por um longo momento, e ele pôde ver o conflito em seus olhos. Finalmente, ela assentiu ligeiramente. Tudo bem, mas apenas como amigos. Como amigos, concordou Rafael, embora ambos soubessem que havia algo mais complexo crescendo entre eles. Aquela tarde, Rafael se pegou mais ansioso do que havia estado para qualquer jantar de negócios em sua vida. Ele mudou de roupa 3 vezes, finalmente escolhendo calças escuras e uma camisa azul clara que Dona Carmen havia comentado que realçava seus olhos. Você está diferente, observou Dona Carmen enquanto supervisionava os preparativos do jantar. Como assim? Mais leve. Há anos não o vejo assim. Ela fez uma pausa, então adicionou com um sorriso conhecedor. Isabela é uma moça especial. É apenas um jantar, Dona Carmen. Claro que é, respondeu ela, mas seu tom sugeria que não acreditava em uma palavra. Quando Isabela chegou à casa sede ao pôr do sol, Rafael teve que fazer um esforço consciente para não ficar boquiaberto. Ela havia trocado suas roupas de trabalho por um vestido azul marinho simples, mas elegante, que realçava sua figura natural. Seu cabelo estava solto, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e ela usava apenas um toque leve de maquiagem que destacava seus olhos expressivos. Você está linda, disse ele, incapaz de esconder sua admiração. Obrigada, respondeu ela, corando ligeiramente. Este vestido foi um presente da minha mãe quando me formei no ensino médio. Espero que esteja apropriado. Está perfeito. Ele a conduziu para a varanda dos fundos, onde Dona Carmen havia preparado uma mesa íntima com vista para o jardim. Velas forneciam uma iluminação suave, e o aroma das roseiras se misturava com o perfume delicado que Isabela usava. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Rafael descobriu que Isabela era não apenas inteligente e apaixonada por seu trabalho, mas também possuía um senso de humor sutil e uma curiosidade genuína sobre o mundo além da fazenda. Você já esteve fora do Brasil? Perguntou ele. Nunca. Na verdade, a viagem mais longa que fiz foi para Belo Horizonte, para a universidade. Mas sonho em viajar um dia. Gostaria de ver como a veterinária é praticada em outros países. Onde você gostaria de ir primeiro? Seus olhos brilharam. Nova Zelândia. Eles têm alguns dos programas de conservação mais avançados do mundo. Seria incrível trabalhar com espécies ameaçadas. Rafael se encontrou mentalmente planejando como poderia tornar esse sonho realidade para ela. Era um pensamento perigoso. Ele mal a conhecia e já estava imaginando maneiras de melhorar sua vida.
E você? Perguntou Isabela. Qual foi a viagem mais memorável que fez? Rafael pensou por um momento. Provavelmente o Japão há alguns anos. Fui para negócios, mas acabei ficando uma semana extra apenas explorando. Há algo sobre a cultura deles, a atenção aos detalhes, o respeito pela tradição, que me tocou de uma forma inesperada. Você parece surpreso com isso. Estou. Normalmente viagens de negócios são apenas isso, negócios. Mas ultimamente tenho percebido que talvez tenha perdido algo importante focando apenas no trabalho. Isabela o estudou com aqueles olhos perspicazes. Nunca é tarde para recuperar o que foi perdido. A simplicidade de sua observação o atingiu como um soco suave. Ela tinha uma forma de ver direto ao coração das questões que o desarmava completamente. Enquanto a noite progredia, Rafael se encontrou compartilhando coisas que raramente discutia com qualquer pessoa. Falou sobre a pressão de carregar o legado da família, sobre a solidão que vinha com o sucesso, sobre suas dúvidas se estava realmente vivendo ou apenas existindo. Isabela ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas pensativas e oferecendo insights que mostravam uma maturidade além de seus anos. Não havia julgamento em seus olhos, apenas compreensão e compaixão. Você já se perguntou, disse ela em determinado momento, se talvez esteja procurando felicidade nos lugares errados? O que você quer dizer? Bem, você construiu esse império impressionante, tem mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas, é respeitado e admirado. Mas você parece vazio. Como se toda essa construção externa não tivesse tocado quem você realmente é por dentro. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo suas palavras. Era a observação mais penetrante que alguém havia feito sobre sua vida em anos. E você acha que sabe onde deveria procurar? Perguntou ele suavemente. Acho que você já sabe, respondeu ela, seus olhos encontrando os dele por um momento carregado, antes de ela desviar o olhar timidamente. Quando a noite chegou ao fim e Rafael caminhou com Isabela até a porta da frente, ambos pareciam relutantes em terminar a noite. Obrigada pelo jantar, disse ela. Foi uma das noites mais agradáveis que tive em muito tempo. Para mim também, admitiu Rafael. Isabela, eu gostaria muito de fazer isso novamente. Ela hesitou. E ele pôde ver o conflito interno em seus olhos. Rafael, eu não sei se isso é uma boa ideia. A mudança de Sr. Rafael para apenas Rafael não passou despercebida por ele. Por que não? Porque... Ela fez uma pausa, lutando com as palavras. Porque sei que não posso ser apenas uma distração para você. E não posso deixar meu coração se envolver em algo que não tem futuro. A honestidade brutal de suas palavras o atingiu como um raio. Ela estava certa, é claro. Um relacionamento entre eles seria complicado, potencialmente impossível. Mas pela primeira vez em sua vida adulta, Rafael se encontrou querendo lutar contra as circunstâncias em vez de aceitar o caminho mais fácil. E se eu disser que isso não é apenas distração para mim? Perguntou ele, dando um passo mais próximo. Então, eu diria que você precisa ter certeza, respondeu ela, sua voz apenas um sussurro. Porque eu sou apenas uma garota simples do interior, Rafael. Não sei jogar jogos sofisticados ou proteger meu coração como as mulheres do seu mundo sabem fazer. A vulnerabilidade em sua admissão fez algo dentro do peito de Rafael se contrair dolorosamente. Naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Isabela, disse ele, sua voz carregada de uma intensidade que a fez olhar diretamente em seus olhos. Se você me der uma chance, prometo ser cuidadoso com seu coração. Prometo ir devagar, ser respeitoso e nunca fazer nada que possa machucá-la. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Você promete? Prometo. E naquele momento, sob o céu estrelado de Minas Gerais, com o perfume das roseiras envolvendo-os como uma bênção, algo fundamental mudou entre eles. Não era mais apenas atração ou curiosidade.
Era o início de algo profundo e real. Algo que ambos sabiam poderia transformar suas vidas para sempre. Mas como todas as promessas feitas sob as estrelas, esta também seria testada de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. As 2 semanas que se seguiram à promessa de Rafael foram como um sonho dourado para ambos. Eles desenvolveram uma rotina sutil e discreta que permitia encontros frequentes, sem despertar suspeitas desnecessárias. Rafael começava suas manhãs mais cedo, sempre encontrando uma razão para visitar os estábulos onde Isabela trabalhava. Suas conversas, inicialmente centradas nos animais e nas operações da fazenda, gradualmente se aprofundaram, revelando camadas íntimas de suas personalidades. Isabela descobriu que por trás da fachada de magnate implacável, Rafael possuía uma sensibilidade poética que ele havia enterrado sob anos de responsabilidades corporativas. Ele sabia versos de Drummond de memória, tinha uma paixão secreta por astronomia e mantinha um diário que escrevia religiosamente desde a adolescência, um hábito que jamais havia compartilhado com ninguém. Rafael, por sua vez, ficou fascinado pela profundidade intelectual de Isabela. Ela não apenas dominava os aspectos técnicos da veterinária, mas tinha lido extensivamente sobre filosofia, história e literatura. Suas opiniões eram bem fundamentadas, seus argumentos inteligentes e sua curiosidade sobre o mundo era contagiante. Ele começou a ver que sua educação formal havia sido apenas uma pequena parte de seu desenvolvimento. Ela era naturalmente brilhante, refinando seu intelecto através de uma sede genuína por conhecimento. "Você me surpreende constantemente", disse Rafael numa manhã de quinta-feira, enquanto caminhavam pelos campos de girassóis que sua bisavó havia plantado décadas antes. "Como assim?", perguntou Isabela, parando para examinar uma das flores gigantes que seguia o movimento do sol. "Ontem você estava explicando a patofisiologia da mastite em bovinos com a precisão de um professor universitário, e hoje está citando Machado de Assis como se fosse um amigo próximo." Isabela riu, um som musical que sempre fazia o coração de Rafael acelerar. "Minha avó sempre dizia que uma mente ociosa é o playground do diabo, então eu nunca deixei a minha ociosa. Sua avó era sábia." Era. Ela também dizia que o amor verdadeiro chega quando você menos espera e muda tudo o que você pensava saber sobre si mesmo. A menção ao amor fez ambos ficarem em silêncio por um momento. Eles haviam cuidadosamente evitado usar aquela palavra, como se pronunciá-la em voz alta pudesse quebrar o encanto delicado que estavam construindo. "Isabela", disse Rafael suavemente, parando e se virando para encará-la. "Preciso confessar algo." "O quê?" "Estou me apaixonando por você." As palavras saíram mais facilmente do que ele havia imaginado, como se elas estivessem esperando para serem liberadas há dias. Isabela corou intensamente, seus olhos se enchendo de emoção. "Rafael", ela sussurrou, "eu sei que é complicado, sei que há obstáculos, mas não consigo fingir que o que sinto por você é apenas amizade." Isabela fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando uma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia determinação neles. "Eu também estou me apaixonando por você", admitiu ela. "E isso me aterroriza." "Por quê?" "Porque sei que pessoas como eu não terminam com pessoas como você. Porque sei que um dia você vai perceber que pode ter qualquer mulher no mundo, e vai se perguntar o que estava fazendo com uma veterinária do interior." Rafael sentiu uma pontada de dor ao ouvir a insegurança em sua voz. Ele deu um passo mais próximo, levantando suavemente sua mão para tocar o rosto dela. "Você está errada", disse ele firmemente. "Eu não quero qualquer mulher no mundo. Eu quero você. A mulher que cuida dos animais como se fossem seus filhos. A mulher que me faz rir com observações inteligentes sobre poesia enquanto verifica se um bezerro está ganhando peso adequadamente. A mulher que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo." Lágrimas correram silenciosamente pelas bochechas de Isabela. "Você tem certeza?" "Mais certeza do que já tive sobre qualquer coisa em minha vida." Lentamente, cuidadosamente, Rafael inclinou-se em direção a ela. Isabela não se afastou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave,
hesitante inicialmente, depois mais seguro, conforme ambos se renderam ao momento. Era o primeiro beijo de Isabela, e Rafael podia sentir sua inexperiência na forma tímida como ela respondia. Isso apenas fez o momento mais precioso para ele. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. "Uau!" sussurrou Isabela, tocando levemente seus lábios. Rafael sorriu. "Foi seu primeiro beijo?" Ela assentiu, corando novamente. "Foi óbvio demais?" "Foi perfeito", disse ele sinceramente. "E eu me sinto privilegiado por ter sido eu." Naquele momento, no meio dos girassóis dourados com o sol da manhã banhando seus rostos, Rafael sentiu algo que não experimentava há anos. Paz completa. Era como se todas as peças de sua vida finalmente estivessem se encaixando. Mas a paz seria de curta duração. Naquela tarde, quando Rafael retornou à casa sede para almoçar, encontrou um carro preto familiar estacionado na entrada. Seu estômago afundou quando reconheceu o Mercedes de Valentina Moreira. Dona Carmen o encontrou na porta, sua expressão preocupada. "Ela chegou há 1 hora", disse ela em voz baixa. "Está esperando na sala de visitas. Parece determinada." Rafael suspirou profundamente. Valentina sempre teve um timing perfeito para aparecer nos momentos mais inconvenientes. "Obrigado, Dona Carmen. Pode servir café, por favor?" Valentina estava em pé, próxima à janela da sala, olhando para os campos. Aos 32 anos, ela ainda era uma mulher deslumbrante, alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e usando um vestido de grife que provavelmente custava mais que o salário anual de um funcionário da fazenda. Ela se virou quando Rafael entrou, oferecendo um sorriso que não chegava aos olhos. "Rafael", disse ela, caminhando em sua direção com a graça de uma modelo. "Você está com uma aparência rústica." "Valentina, que surpresa. O que a traz aqui? Não posso visitar um velho amigo?" Ela se aproximou mais, seu perfume caro preenchendo o espaço entre eles. "Senti sua falta." Rafael manteve sua expressão neutra. "Pensei que tínhamos deixado tudo esclarecido na última vez que nos vimos." "Ah, aquilo." Ela acenou com a mão como se estivesse dispensando algo trivial. "Eu estava estressada, ciumenta. Disse coisas que não deveria ter dito. Você me acusou publicamente de ser incapaz de amor, Valentina. Na frente de 200 pessoas. E eu estava errada." Ela colocou a mão no braço dele, um gesto íntimo que ele não retribuiu. "Papai me contou sobre os problemas que você está tendo com os investidores, sobre a pressão para vender a fazenda. Vim oferecer minha ajuda." Rafael franziu o senho. Como ela sabia sobre assuntos privados de seus negócios? Que tipo de ajuda? O tipo que só uma aliança entre nossas famílias pode oferecer. "Rafael, somos perfeitos um para o outro. Sempre fomos. Nossos negócios se complementam. Nossas famílias têm histórias entrelaçadas. Nossos valores são alinhados." "Nossos valores?" Rafael quase riu. "Valentina, você acabou de admitir que teve acesso a informações confidenciais sobre meus negócios através de seu pai. Onde está o valor nisso?" Ela teve a decência de parecer ligeiramente envergonhada. "Papai se preocupa com você. Nós nos preocupamos. Rafael, você não pode negar que faz sentido." "O que faz sentido é você estar aqui tentando me convencer a voltar quando há 2 anos você deixou bem claro que eu era uma decepção como homem." Valentina suspirou dramaticamente. "Eu estava confusa, jovem, não sabia o que queria. E agora sabe? Sei que quero você." Antes que Rafael pudesse responder, Dona Carmen entrou com uma bandeja de café. Ela serviu ambos com eficiência profissional, mas Rafael notou o desconforto em seus movimentos. "Obrigado, Dona Carmen", disse ele, e ela se retirou rapidamente. Valentina tomou um gole do café, observando Rafael por cima da xícara. "Ouvi rumores interessantes na cidade." "Que tipos de rumores?" "Sobre você e uma certa funcionária. A filha do capataz, não é?" Rafael sentiu o sangue gelar em suas veias. "Não sei do que está falando."
Oh, querido, por favor. Você esquece que conheço essa região como a palma da minha mão. Pessoas falam. Elas dizem que você tem sido visto conversando muito intimamente com a jovem veterinária. Alguns até mencionaram vocês caminhando juntos pelos campos. A voz dela era doce como mel, mas havia veneno em suas palavras. Rafael se forçou a manter a calma. Isabela é uma profissional talentosa. É natural que eu me interesse pelo trabalho que está sendo feito aqui. Isabela é? Valentina sorriu, mas era um sorriso predatório. Que nome charmoso. E que idade ela tem mesmo? 22, 23? Sua idade é irrelevante. Para você, talvez. Mas para seus investidores? Para os conselhos de administração das empresas com as quais você faz negócios? Rafael, você não pode estar sério sobre isso. Sobre o quê? Sobre se envolver romanticamente com uma funcionária. Uma funcionária menor de idade social, educacional e financeiramente. Você sabe o que isso faria com sua reputação? Rafael se levantou abruptamente, sua paciência finalmente se esgotando. Minha vida pessoal não é assunto seu, Valentina. Torna-se meu assunto quando pode afetar toda a nossa comunidade, respondeu ela, também se levantando. Rafael, seja racional. Você é um dos homens mais elegíveis do país. Pode ter qualquer mulher que quiser. Por que se complicar com uma garota do campo? Porque ela me faz feliz, disse Rafael simplesmente. Algo que você nunca conseguiu fazer. Por um momento, a máscara de Valentina escorregou, revelando a raiva e o ciúme por baixo. Felicidade é temporária, Rafael. Compatibilidade é para sempre. E vocês dois são tão incompatíveis quanto um pássaro e um peixe. Talvez. Mas pelo menos quando estou com ela, não me sinto como se estivesse em uma reunião de negócios disfarçada de relacionamento. Valentina recuou como se tivesse sido esbofeteada. Isso foi cruel. Foi honesto. Algo que talvez devêssemos ter sido um com o outro há muito tempo. Ela pegou sua bolsa, sua compostura voltando como uma armadura. Você vai se arrepender disso, Rafael. Quando a novidade passar, quando você perceber que não tem nada em comum além de atração física, você vai se arrepender. Talvez. Mas essa é minha escolha a fazer. E a dela? Você perguntou o que ela quer? Ou simplesmente assumiu que ela ficaria impressionada com sua atenção? As palavras de Valentina encontraram seu alvo. Rafael não havia realmente considerado a pressão que sua atenção poderia colocar sobre Isabela. Pense nisso, Rafael, continuou Valentina, notando sua hesitação. Pense no que você está pedindo a ela, para deixar sua vida simples e segura por um mundo que nunca a aceitará completamente, para arriscar tudo por algo que pode não durar. Com essas palavras, ela saiu da sala, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos turbulentos. Naquela noite, Rafael estava inquieto demais para jantar. Ele caminhou pelos jardins, tentando processar a conversa com Valentina. Apesar de sua delivery manipulativa, algumas de suas palavras continham verdades que ele não podia ignorar. Ele realmente havia considerado o que estava pedindo a Isabela? Havia pensado nas consequências para ela? Seus passos o levaram, quase sem perceber, para a parte da propriedade onde ficavam as casas dos funcionários. A casa dos Costa era pequena, mas bem cuidada, com uma varanda acolhedora e jardim cheio de flores que Maria Costa cultivava com amor. Ele podia ver luz na janela que sabia ser o quarto de Isabela. Ela provavelmente estava estudando, preparando-se para suas provas finais. Sua vida era organizada, com propósito, direcionada para objetivos claros. Ele tinha o direito de complicá-la. Como se ela tivesse sentido sua presença, a silhueta de Isabela apareceu na janela. Ela olhou para fora e o viu, seus olhos se encontrando através da distância e da escuridão. Por um longo momento, eles apenas se olharam. Então ela fez um gesto discreto com a cabeça em direção aos fundos da casa. Rafael entendeu. Eles se encontraram no pequeno jardim atrás da casa, onde uma árvore de manga proporcionava privacidade. Isabela usava um pijama simples e tinha colocado um cardigã por cima, seus pés descalços na grama úmida. Não conseguia dormir? Perguntou ela suavemente. Não.
Tive uma visita inesperada hoje. Valentina Moreira, disse Isabela. Não era uma pergunta. Rafael a olhou surpreso. Como você soube? Todo mundo sabe quando ela chega. Aquele carro dela faz barulho suficiente para acordar os mortos. Isabela fez uma pausa. E todo mundo sabe por que ela está aqui. Isabela. Ela está certa, você sabe, interrompeu Isabela, sua voz calma, mas triste. Sobre nós sermos incompatíveis. Sobre os problemas que um relacionamento entre nós causaria. Você ouviu nossa conversa? Não precisei. Sei o tipo de argumentos que ela usaria porque são os mesmos que eu me faço todos os dias. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você se arrepende do que aconteceu entre nós? Isabela o olhou por um longo momento, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Nunca me arrependo do que sinto por você, disse ela finalmente. Mas isso não significa que seja a coisa certa a fazer. Isabela, não deixe que as palavras dela... Não são as palavras dela, Rafael. São as minhas próprias dúvidas. Dúvidas que eu tinha antes dela chegar e que vou ter depois que ela for embora. Rafael deu um passo em direção a ela, mas Isabela recuou. Você já se perguntou o que aconteceria se seus sócios soubessem sobre nós? O que aconteceria com os negócios da sua família, com a reputação que levou gerações para construir? Não me importo com, mas deveria se importar. E eu também deveria. Rafael, meus pais trabalham para sua família há décadas. Minha educação foi financiada por sua família. Se isso der errado, não sou apenas eu que pago o preço. A maturidade de sua análise impressionou e entristeceu Rafael ao mesmo tempo. Ela estava certa, claro. Havia muito mais em jogo do que apenas seus sentimentos. Então, o que você está dizendo? Perguntou ele, sua voz áspera de emoção. Estou dizendo que talvez devêssemos parar antes que isso vá longe demais. Antes que alguém se machuque de verdade. Isabela, olhe para mim. Quando ela relutantemente encontrou seus olhos, ele continuou. Eu prometi ser cuidadoso com seu coração. Prometi ir devagar, mas nunca prometi desistir de você ao primeiro sinal de dificuldade. Mas talvez devesse, sussurrou ela. Talvez isso seja o mais gentil que você pode fazer por mim. Ou talvez, disse Rafael, dando um passo cuidadoso em direção a ela, seja exatamente o momento de lutarmos pelo que temos, juntos. Isabela fechou os olhos, lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. Estou com medo, Rafael. Eu também, admitiu ele. Mas também nunca me senti mais vivo do que quando estou com você. Ele estendeu a mão para ela, esperando. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, Isabela olhou para sua mão estendida, como se fosse ao mesmo tempo uma âncora de salvação e um precipício. Finalmente, lentamente, ela colocou sua mão na dele. Tudo bem, sussurrou ela. Mas prometa-me uma coisa. Qualquer coisa. Se chegar um momento em que você perceber que isso está causando mais dor do que alegria, você me dirá, honestamente, mesmo que seja difícil. Rafael entrelaçou seus dedos nos dela, sentindo a delicadeza de sua mão em contraste com a força de sua determinação. Prometo, disse ele, mas também prometo lutar por nós, até que esse momento chegue, se é que chegará. Eles ficaram ali no jardim silencioso, de mãos dadas sob as estrelas, ambos sabendo que haviam acabado de atravessar um ponto sem volta. Os desafios que enfrentariam seriam reais e significativos. Mas naquele momento, por aquela noite, eles tinham um ao outro. E talvez, pensou Rafael enquanto observava o rosto corajoso de Isabela iluminado pela lua, talvez isso fosse suficiente para começar. Mas no fundo de sua mente, as palavras de Valentina ecoavam como um presságio. Você vai se arrepender disso, Rafael. Apenas o tempo diria se ela estava certa. A tempestade chegou numa tarde de sexta-feira, sem aviso, como as tempestades tropicais costumam fazer no interior de Minas Gerais. O céu estava azul quando Rafael e Isabela se encontraram para o que havia se tornado seu ritual diário,
uma caminhada pelos campos após ela terminar seu trabalho nos estábulos. Em questão de 1 hora, nuvens escuras se acumularam no horizonte, trazendo consigo ventos que faziam as copas das árvores dançarem violentamente. Deveríamos voltar, disse Isabela, observando preocupada as nuvens que se aproximavam rapidamente. Eles estavam no ponto mais distante da propriedade, próximo ao antigo moinho que a família Santana havia abandonado décadas antes. A casa-sede está muito longe, respondeu Rafael, calculando mentalmente a distância. Vamos nos abrigar no moinho até a tempestade passar. O primeiro trovão ecoou pelos campos exatamente quando eles alcançaram a construção de pedra. Rafael empurrou a porta de madeira antiga, que cedeu com um gemido de protesto. O interior estava surpreendentemente bem preservado, limpo e seco, como se alguém ainda cuidasse do lugar ocasionalmente. Dona Carmen às vezes vem aqui para limpar, explicou Rafael, notando o olhar surpreso de Isabela. Ela diz que é uma pena deixar um lugar tão cheio de história se deteriorar. Eles entraram momentos antes dos primeiros pingos grossos de chuva começarem a cair. Em questão de minutos, a tempestade se intensificou até se tornar um dilúvio que tornava impossível ver além de alguns metros. O moinho tinha 2 salas principais no térreo e uma escada que levava ao antigo mezanino onde os grãos eram armazenados. Janelas altas permitiam que a luz natural iluminasse o espaço, criando uma atmosfera quase mística com os raios que ocasionalmente cortavam o céu escurecido. É bonito aqui, disse Isabela, caminhando pelo espaço e passando os dedos pelas vigas de madeira antigas. Quantos anos tem? Meu bisavô construiu em 1890. Por décadas foi o coração da operação agrícola da fazenda. Toda a região vinha aqui para moer grãos. Por que foi abandonado? Rafael se aproximou de uma das janelas, observando a chuva que agora caía em cortinas densas. Modernização, máquinas mais eficientes, processos industrializados, o progresso, suponho. Às vezes o progresso mata a alma das coisas, observou Isabela suavemente. Você sempre fala como se fosse muito mais velha do que é, disse Rafael, virando-se para olhá-la. Minha avó costumava dizer que idade não tem nada a ver com anos vividos, mas com experiências absorvidas. A tempestade continuava lá fora, criando uma sensação de isolamento do mundo exterior. Era como se eles estivessem em uma bolha temporal, separados de todas as complicações e pressões que haviam marcado os últimos dias. Isabela, disse Rafael, dando um passo em direção a ela, desde a conversa com Valentina, tenho pensado muito sobre o que ela disse. Rafael, nós já conversamos sobre isso. Por favor, me deixe terminar. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ela estava certa sobre algumas coisas. Este relacionamento será difícil. Haverá pessoas que não vão entender, que vão julgar, que vão tentar nos separar. Isabela baixou os olhos, preparando-se para o que imaginava que viria a seguir. Mas ela estava errada sobre a coisa mais importante, continuou Rafael, aproximando-se mais. Ela disse que quando a novidade passar, eu perceberia que não temos nada em comum. Ela não entende que o que compartilhamos não é novidade, é reconhecimento. Reconhecimento? De almas gêmeas, de 2 pessoas que, apesar de terem crescido em mundos diferentes, compartilham os mesmos valores fundamentais, os mesmos sonhos, a mesma capacidade de amar profundamente. Isabela levantou os olhos para encontrar os dele, e Rafael viu lágrimas se formando. Eu amo você, Isabela, completamente, verdadeiramente, para sempre. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de peso e significado. Era a primeira vez que qualquer um deles havia pronunciado aquelas 3 palavras. Rafael. Sua voz era apenas um sussurro. Não precisa responder agora, disse ele rapidamente. Sei que é muito. Sei que é assustador. Mas precisava que você soubesse. Isabela se aproximou dele lentamente, até estarem a apenas alguns centímetros de distância.
Ela levantou a mão e tocou suavemente seu rosto, seus olhos procurando os dele. Eu também te amo, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas. Amo você mais do que pensei ser possível amar alguém, e isso me aterroriza porque sei o que significa. O que significa? Significa que não há volta. Significa que prefiro enfrentar todos os obstáculos do mundo ao seu lado do que viver segura sem você. Rafael sentiu como se seu coração fosse explodir de alegria e alívio. Ele envolveu Isabela em seus braços, puxando-a contra seu peito, sentindo a batida rápida de seu coração contra o dele. Eu prometi proteger você, murmurou contra seu cabelo, e pretendo cumprir essa promessa, não importa o que aconteça. Eles se beijaram então, mais profundamente do que antes, todo o amor reprimido e medo transformado em paixão. Isabela respondia com uma intensidade que combinava com a dele, suas mãos se entrelaçando em seus cabelos, seu corpo se pressionando contra o dele como se quisesse se fundir com ele. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. A tempestade lá fora parecia ter intensificado, isolando-os ainda mais do mundo exterior. A chuva não vai parar tão cedo, observou Rafael, olhando pela janela. Não me importo, respondeu Isabela. Nunca me senti tão segura quanto me sinto aqui com você. Eles se acomodaram no mezanino, onde alguém havia deixado algumas mantas antigas. Rafael as pegou, criando um espaço aconchegante para eles se sentarem. Isabela se aninhou contra seu lado, sua cabeça apoiada em seu ombro. Rafael, disse ela depois de alguns minutos de silêncio confortável. Posso perguntar sobre Valentina? Sobre o que houve entre vocês? Rafael suspirou. Era um relacionamento conveniente. Nossas famílias se conheciam há gerações, nossos negócios se complementavam. No papel fazia sentido. Mas você a amava? Pensei que sim por um tempo, mas agora percebo que era mais compatibilidade intelectual, atração física, objetivos compartilhados. Nunca senti por ela o que sinto por você. O que você sente por mim? Rafael virou-se para olhá-la diretamente. Sinto como se tivesse encontrado a parte de mim que estava faltando. Como se finalmente entendesse por que todos os outros relacionamentos falharam. Como se tudo em minha vida tivesse levado até este momento, até você. Isabela sorriu, mas havia melancolia em seus olhos. E se eu não conseguir ser o que você precisa? E se o mundo em que você vive for grande demais para mim? Isabela, olhe para mim. Quando ela obedeceu, ele continuou. Eu não quero que você se torne alguém diferente. Eu me apaixonei por quem você é agora. Uma mulher compassiva, inteligente, forte, que tem a coragem de amar apesar dos riscos. Mas há tanto que eu não sei sobre seu mundo. E há tanto que eu não sei sobre o seu. Vamos aprender juntos. Eles foram interrompidos por um barulho lá fora, o som de cascos de cavalo se aproximando rapidamente apesar da chuva. Rafael se levantou e foi até a janela, tentando ver através da cortina de água. Alguém está vindo, disse ele, tensão entrando em sua voz. Momentos depois, a porta se abriu com força e Lucas entrou correndo, completamente encharcado, seguido por Dr. Henrique. Graças a Deus encontramos vocês, exclamou Lucas, tirando o chapéu e sacudindo a água. Estávamos procurando por toda parte. O que aconteceu? Perguntou Rafael, uma sensação de apreensão crescendo em seu estômago. Estrela, disse o doutor. Henrique urgentemente. Ela entrou em trabalho de parto, mas há complicações. A chuva derrubou as linhas telefônicas. Não conseguimos contatar o veterinário de emergência de Belo Horizonte. Isabela, precisamos de você. Isabela se levantou imediatamente, toda a sua atenção voltada para a emergência. Que tipo de complicações? A apresentação anormal do potro. Tentei reposicionar, mas não consegui. Estrela está ficando fraca, e não tenho certeza de quanto tempo ela pode aguentar. Vamos, disse Isabela sem hesitação, movendo-se em direção à porta. Isabela, a tempestade... começou Rafael. A égua precisa de mim, respondeu ela firmemente. É para isso que me preparei toda a minha vida.
A jornada de volta através da tempestade foi treacherous. Os 4 montaram nos cavalos que Lucas e Dr. Henrique haviam trazido, lutando contra ventos fortes e chuva cegante. Rafael mantinha-se próximo a Isabela, pronto para ajudá-la se necessário, mas ela cavalgava com confiança, sua determinação clara mesmo nas condições adversas. Quando chegaram aos estábulos, uma multidão já havia se reunido. Joaquim e Maria Costa estavam lá, junto com vários outros funcionários da fazenda. Todos pareciam preocupados, não apenas com Estrela, mas com a presença de Isabela e Rafael juntos durante a tempestade. Rafael notou os olhares, as sussurradas conversas que paravam quando eles se aproximavam. Sua chegada juntos, molhados e claramente tendo passado tempo sozinhos, estava gerando exatamente o tipo de especulação que haviam tentado evitar. Mas Isabela não parecia notar nada além da égua em dificuldades. Ela foi diretamente para o box onde Estrela estava deitada, claramente em angústia. Preciso de luz melhor, disse ela, assumindo o comando da situação com uma autoridade natural que impressionou todos os presentes. As luzes de emergência estão funcionando, disse Joaquim, ligando um gerador que iluminou o estábulo com luz brilhante. Rafael observou fascinado enquanto Isabela transformava-se completamente. Toda a timidez, toda a incerteza sobre seu lugar no mundo desapareceram. Aqui, cuidando de um animal em necessidade, ela era completamente confiante, competente, no controle. Dr. Henrique, vou precisar que mantenha a cabeça dela estável, instruiu Isabela, lavando cuidadosamente as mãos e os braços. Lucas, você ficará responsável por monitorar seus sinais vitais. E eu? Perguntou Rafael. Isabela hesitou por um momento, consciente de todos os olhos sobre eles. Então decidiu que a vida de Estrela era mais importante que as aparências. Você ficará aqui, ao meu lado. Se eu precisar de qualquer coisa, você a trouxe imediatamente. As próximas 2 horas foram intensas. Isabela trabalhou com precisão cirúrgica, suas mãos pequenas, uma vantagem conforme ela, cuidadosamente reposicionava o potro. Rafael ficou fascinado por sua competência, pela forma como ela tomava decisões rápidas sob pressão, pela gentileza com que tranquilizava a Estrela durante todo o processo. Quase lá, murmurou ela, suor misturando-se com a água da chuva que ainda gotejava de seus cabelos. Vamos, menina, você consegue. Finalmente, com um último esforço coordenado, o potro emergiu. Era um macho pequeno, mas aparentemente saudável, que começou a se mover e respirar imediatamente. Um suspiro coletivo de alívio se espalhou pelo estábulo. Estrela, embora exausta, imediatamente começou a lamber seu filhote, seus instintos maternais assumindo o controle. Excelente trabalho, disse Dr. Henrique, genuinamente impressionado. Isabela, essa foi uma das melhores intervenções obstétricas que já vi. Isabela sorriu, mas Rafael podia ver a exaustão em seus olhos. É isso que fazemos, não é? Cuidamos dos que não podem cuidar de si mesmos. Vocês 2 deveriam ir para casa, se secar, descansar, disse Dr. Henrique. Eu posso monitorar Estrela e o potro pelo resto da noite. Conforme eles saíam do estábulo, Rafael notou que a chuva havia diminuído para uma garoa leve. Mais importante, ele notou que Joaquim o estava esperando do lado de fora, sua expressão séria. Senhor Rafael, disse o capataz respeitosamente, poderia ter uma palavra com o senhor? Rafael sentiu o estômago afundar. Ele sabia o que estava por vir. Claro, Joaquim. Isabela, vá para casa, disse Rafael suavemente. Se seque, descanse. Você foi incrível hoje. Ela hesitou, percebendo a tensão no ar. Rafael. Está tudo bem, disse ele, tentando soar mais confiante do que se sentia. Conversamos amanhã. Isabela olhou entre Rafael e seu pai, claramente entendendo que algo importante estava prestes a acontecer. Relutantemente, ela assentiu e caminhou em direção à casa, olhando para trás uma vez antes de desaparecer na escuridão. Joaquim esperou até ter certeza de que estava fora do alcance da voz antes de falar. Senhor Rafael,
Com todo o respeito, preciso falar sobre minha filha. Joaquim, por favor, me deixe terminar. O homem mais velho respirou profundamente. Sou grato por tudo que sua família fez por nós. A bolsa de estudos, as oportunidades, a chance que Isabela teve de se tornar a mulher que é hoje. Mas também sou pai. E vejo como ela olha para o Senhor. Vejo como o Senhor olha para ela. E embora eu respeite o Senhor tremendamente, não posso ficar em silêncio enquanto vejo minha filha se encaminhar para uma situação que só pode terminar em dor. Rafael sentiu o peso das palavras de Joaquim. Aqui estava um homem que havia dedicado sua vida ao serviço da família Santana, expressando preocupações legítimas sobre o bem-estar de sua filha. Joaquim, eu entendo suas preocupações. O senhor entende? Com todo o respeito, senhor Rafael, não acho que entenda. Isabela é uma garota boa, pura, que nunca teve namorado sério. Ela não sabe como proteger seu coração de homens como o senhor. Homens como eu? Homens acostumados a ter tudo o que querem, quando querem. Homens que podem deixar uma mulher sem pensar duas vezes sobre as consequências. A acusação atingiu Rafael como um tapa. Você acha que estou brincando com os sentimentos dela? Acho que o senhor é um homem bom, mas também é um homem rico e poderoso que vive em um mundo muito diferente do nosso. E quando esse mundo vier chamar, quando a pressão for grande demais, o senhor voltará para onde pertence. E minha filha ficará aqui, de coração partido. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, considerando as palavras de Joaquim. Havia verdade nelas, verdade que ele havia tentado ignorar. E se eu disser que não pretendo deixá-la? Perguntou finalmente. Então diria que o senhor acredita nisso agora. Mas as coisas mudam, senhor Rafael. A pressão dos negócios, da família, da sociedade. Às vezes essas forças são maiores que as melhores intenções. Joaquim, eu amo sua filha. O capataz estudou o rosto de Rafael por um longo momento. Acredito que sim, senhor. Mas amor nem sempre é suficiente, especialmente quando há tanto em jogo. O que você está pedindo? Estou pedindo que pense cuidadosamente sobre o que está fazendo. Que considere se realmente pode dar a ela o futuro que merece, ou se está apenas desfrutando da companhia dela até que algo mais conveniente apareça. Com essas palavras, Joaquim tocou o chapéu respeitosamente e se afastou, deixando Rafael sozinho no pátio molhado, as palavras ecoando em sua mente. Pela primeira vez desde que havia chegado à fazenda, Rafael se perguntou se todos ao seu redor, Valentina, Joaquim, até mesmo Isabela em seus momentos de dúvida, estavam certos. Talvez ele estivesse sendo egoísta, perseguindo algo que queria sem considerar completamente as consequências para a pessoa que amava. Conforme caminhava de volta para a casa sede, Rafael viu uma luz ainda acesa no quarto de Isabela. Ele se perguntou se ela estava pensando as mesmas coisas, se sentindo as mesmas dúvidas que agora o consumiam. A tempestade havia passado, mas Rafael sentia que uma muito maior estava se formando no horizonte. E dessa vez, ele não tinha certeza se seria capaz de proteger Isabela das consequências. A manhã seguinte trouxe uma claridade cruel que contrastava com a turbulência emocional da noite anterior. Rafael acordou com a sensação de que algo fundamental havia mudado, como se a conversa com Joaquim tivesse plantado sementes de dúvida que agora floresciam em sua mente. Ele vestiu-se mecanicamente e desceu para o café da manhã, mas encontrou a mesa posta apenas para uma pessoa. Dona Carmen, chamou ele. Aqui, Rafael, respondeu ela saindo da cozinha com uma expressão preocupada que ele raramente via em seu rosto. Temos visitas. Que tipo de visitas? O tipo que chega em carros pretos às 6 da manhã. O estômago de Rafael afundou. Ele conhecia apenas um grupo de pessoas que fazia esse tipo de entrada dramática. O conselho de investidores de suas empresas. Quantos? 3 carros, 6 homens de terno. Estão esperando na sala de reuniões. Rafael suspirou profundamente. Ele havia estado esperando esse momento, mas não tão cedo, e não em meio a tudo o que estava acontecendo com Isabela. Obrigado pelo aviso, Dona Carmen. Rafael, ela tocou seu braço gentilmente. Seja forte.
Alguns combates valem a pena lutar. Ele a olhou surpreso. Era raro Dona Carmen fazer comentários sobre seus assuntos pessoais, mas seus olhos continham uma sabedoria maternal que o tranquilizou momentaneamente. A sala de reuniões da fazenda era um espaço formal que Rafael raramente usava, preferindo conduir negócios em ambientes menos intimidadores. Mas hoje, 6 homens em ternos caros estavam sentados ao redor da longa mesa de mogno, suas expressões sérias e postura rígida, deixando claro que não era uma visita social. Senhores, disse Rafael, entrando e assumindo sua posição na cabeceira da mesa. Que surpresa! Pensei que nossa próxima reunião estava marcada para a semana que vem, em São Paulo. Eduardo Mendes, o principal investidor e porta-voz não oficial do grupo, limpou a garganta. Era um homem na faixa dos 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e uma reputação de nunca misturar negócios com sentimentalismo. Rafael, decidimos que não podíamos esperar mais. Algumas questões urgentes surgiram que precisam ser tratadas imediatamente. Que tipo de questões? O tipo que envolve fotografias, disse Marcos Vieira, outro membro do conselho, empurrando um envelope manila pela mesa. Rafael abriu o envelope com mãos que tentou manter firmes. Dentro havia várias fotografias claramente tiradas por um detetive particular. Ele e Isabela, caminhando pelos campos, conversando intimamente no estábulo, e uma especialmente prejudicial deles, saindo juntos do moinho na noite anterior, molhados e obviamente tendo passado tempo sozinhos. Onde conseguiram isso? Perguntou Rafael, mantendo sua voz controlada. Isso é irrelevante, respondeu Eduardo. O que importa é que essas imagens existem e sabemos que há mais onde vieram. Ah, estão me seguindo? Estamos protegendo nossos investimentos, corrigiu Marcos. Rafael, você representa bilhões de dólares em capital. Sua reputação pessoal afeta diretamente a valorização de nossas participações. E vocês acham que minha vida pessoal... Não é sua vida pessoal quando envolve a filha de um funcionário, interrompeu Eduardo friamente. É um escândalo esperando para acontecer. E escândalos custam dinheiro. Um terceiro homem, Roberto Silva, inclinou-se para a frente. Rafael, vamos ser diretos. Valentina Moreira nos procurou ontem. Rafael sentiu sua mandíbula tensionar. Claro que sim. Ela nos contou sobre sua obsessão por essa jovem. Nos mostrou evidências de que você está considerando decisões irracionais que poderiam comprometer não apenas sua reputação, mas a estabilidade financeira de todas as nossas empresas. Que evidências? Você cancelou 3 reuniões importantes na última semana. Atrasou a decisão sobre o projeto de expansão no Paraguai. E mais preocupante, começou a falar sobre reavaliar prioridades e focar em coisas que realmente importam. Eduardo abriu uma pasta. Rafael, assinamos contratos contigo baseados em sua reputação de ser um homem racional, focado, imune a distrações sentimentais. Se isso mudou? Se isso mudou, o quê? Rafael podia sentir a raiva crescendo em seu peito. Então talvez seja hora de considerarmos outras opções de liderança. O silêncio na sala era ensurdecedor. Rafael olhou para cada um dos homens ao redor da mesa, vendo neles o reflexo de um mundo que ele havia ajudado a criar. Um mundo onde números importavam mais que pessoas, onde eficiência era mais valorizada que humanidade. Vocês estão me ameaçando? Estamos oferecendo orientação, disse Marcos diplomaticamente. Rafael, você construiu algo impressionante. Não deixe que uma paixão temporária destrua décadas de trabalho. E se não for temporária? Então você terá que escolher, respondeu Eduardo sem hesitação. Entre ela e tudo o que construiu, porque no mundo em que operamos não há espaço para ambos. Roberto se inclinou para trás em sua cadeira. Considere também as consequências para ela, Rafael. Você acha que uma garota simples do interior está preparada para o tipo de escrutínio que vem com ser associada publicamente a você? Para os ataques da mídia, as investigações sobre sua família, a pressão constante? Vocês investigaram ela?
Investigamos todos que se aproximam de nossos principais ativos, disse Eduardo sem remorso. É um procedimento padrão. E o que encontraram? Uma jovem inteligente, trabalhadora, com um futuro promissor pela frente. Um futuro que seria completamente alterado, possivelmente destruído, por uma associação com você. Rafael fechou os olhos por um momento, sentindo o peso das palavras. Parte dele sabia que eles estavam certos sobre as consequências para Isabela. Ela havia passado a vida construindo uma reputação baseada em mérito próprio, e um relacionamento com ele poderia manchar isso permanentemente. Quanto tempo eu tenho? Perguntou finalmente. Para quê? Para tomar minha decisão. Eduardo consultou seu relógio. O mercado abre na segunda-feira. Se houver qualquer indicação de que você pretende continuar com esse envolvimento, seremos forçados a começar o processo de reestruturação da liderança. 3 dias, acrescentou Marcos. E Rafael, esperamos uma decisão clara. Nada de meio-termos ou promessas vagas. Eles se levantaram em uníssono, como uma máquina bem oleada de pressão corporativa. Eduardo parou na porta e se virou. Uma última coisa, Rafael. Sabemos que você é um homem de palavra. Se decidir terminar isso, esperamos que seja definitivo. Sem voltar atrás, sem segundas chances. Ela precisa estar completamente fora de sua vida. E se eu escolher ela? Então você estará escolhendo uma vida muito diferente. Uma vida onde talvez você descubra que amor não paga contas, não mantém empresas funcionando e não protege as pessoas que dependem de você. Após eles partirem, Rafael ficou sozinho na sala de reuniões, as fotografias espalhadas na mesa como evidências de um crime que ele não sabia ter cometido. Ele as estudou uma por uma, vendo-se através dos olhos dos investigadores. Um homem poderoso aparentemente se aproveitando de uma jovem vulnerável. Mas ele sabia a verdade. Sabia que Isabela não era uma vítima ingênua, mas uma mulher forte que havia feito suas próprias escolhas. Sabia que o que sentia por ela era real, profundo, transformador. O problema era que a verdade nem sempre importava no mundo dos negócios. Batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Dona Carmen entrou carregando uma bandeja com café. Eles se foram? Perguntou ela. Se foram, por enquanto. E o que querem? Rafael riu amargamente. Querem que eu volte a ser a pessoa que era antes de conhecer Isabela. Querem que eu escolha entre ela e tudo que construí. Dona Carmen colocou a bandeja na mesa e serviu café em uma xícara de porcelana fina. E o que você vai fazer? Não sei. Rafael pegou a xícara, mas não bebeu. Eles têm razão sobre algumas coisas. Um relacionamento comigo mudaria completamente a vida dela. Ela seria constantemente escrutinizada, julgada, atacada. É justo pedir isso a ela? Você já perguntou o que ela quer? Ela diz que me ama. Mas ela realmente entende o que isso significa? Dona Carmen se sentou na cadeira ao lado dele, algo que nunca havia feito em todos os anos que trabalhava para a família. Rafael, posso contar uma história? Ele assentiu. Quando eu tinha 20 anos, me apaixonei por um homem que minha família considerava inadequado. Ele era pobre, não tinha educação formal, trabalhava com as mãos. Meus pais me deram um ultimato. Ele ou a família. O que você fez? Escolhi a família. Por anos me convenci de que havia feito a coisa certa, a coisa sensata. Casei-me com um homem aprovado pelos meus pais. Tive uma vida confortável, respeitável. Mas nunca fui feliz. Nunca senti novamente o que senti por aquele homem. E quando ele morreu 10 anos depois, em um acidente de trabalho, percebi que havia desperdiçado a única chance real de amor que tive. Rafael a olhou com novos olhos, vendo pela primeira vez a mulher por trás da funcionária dedicada. Você se arrepende? Todos os dias. Não da vida que tive, mas da vida que poderia ter tido se tivesse sido corajosa o suficiente para lutar pelo amor. Mas e se der errado? E se eu não conseguir protegê-la das consequências? Então pelo menos você terá tentado.
Rafael, passei décadas observando homens poderosos tomarem decisões baseadas no medo em vez de no amor. Quase sempre se arrependem. Antes que Rafael pudesse responder, ouviram vozes lá fora. Pela janela, ele viu Isabela se aproximando da casa-sede, carregando uma pasta de documentos. Ela usava um vestido azul simples e tinha os cabelos presos de forma prática, mas para Rafael, ela nunca havia parecido mais bonita. "Ela vem aqui?" perguntou Dona Carmen. "Provavelmente para discutir o relatório sobre Estrela e o Potro." "Rafael", disse Dona Carmen, levantando-se, "seja qual for sua decisão, tome-a baseada no que está aqui." Ela tocou o peito dele. "Não no que está aqui." Ela tocou sua cabeça. Isabela bateu na porta momentos depois, e Rafael a convidou para entrar. Ela parou abruptamente quando viu as fotografias espalhadas na mesa. "O que são essas?" perguntou ela, sua voz apenas um sussurro. Rafael rapidamente reuniu as fotos, mas era tarde demais. Ela havia visto o suficiente para entender. "Isabela, eu posso explicar. Alguém estava nos seguindo?" Ela se aproximou da mesa, sua face empalidecendo conforme compreendia as implicações. "Nos fotografando? Meus investidores contrataram detetives." "Por quê?" Rafael lutou para encontrar palavras que não soariam como uma traição de tudo que eles haviam construído juntos. "Porque eles acham que nosso relacionamento é uma ameaça aos negócios." Isabela se sentou pesadamente em uma cadeira, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-la. "Uma ameaça", repetiu ela lentamente. "É assim que eles me veem?" "Isabela, não é sobre você. É sobre eles não conseguirem entender." "Não, Rafael. É exatamente sobre mim." Ela levantou-se novamente, começando a andar pela sala. "É sobre uma garota do campo que não sabe qual garfo usar em um jantar formal. É sobre alguém que nunca vai pertencer ao seu mundo, não importa o quanto tente." "Isso não é verdade." "Não é?" Ela parou e o encarou. "Rafael, olhe para essas fotos. Veja como parecem sórdidas, como se você estivesse fazendo algo errado simplesmente por estar comigo. As fotos mentem. As fotos mostram a realidade, Rafael. Mostram que sempre haverá pessoas dispostas a destruir o que temos, simplesmente porque não se encaixa nas expectativas delas." Rafael se aproximou dela, tentando tocá-la, mas Isabela recuou. "O que eles querem de você?" perguntou ela. "Querem que eu escolha. Entre você e tudo que construí." Isabela fechou os olhos, lágrimas finalmente escapando. "E qual é sua escolha?" A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Rafael olhou para a mulher que amava, vendo não apenas a dor em seus olhos, mas também a força. Mesmo devastada, ela mantinha a dignidade, a coragem de enfrentar a verdade. "Minha escolha", disse ele lentamente, "é lutar por nós. Não importa as consequências. Mesmo que isso signifique perder tudo, mesmo que signifique perder tudo mais. Porque sem você, que sentido tem todo o resto?" Isabela o olhou por um longo momento, como se estivesse procurando sinais de hesitação, de dúvida. "Você tem certeza?" perguntou ela finalmente. "Mais certeza do que já tive sobre qualquer coisa." Ela se aproximou dele então, colocando as mãos em seu rosto. "Então enfrentaremos isso juntos?" "Juntos." Eles se beijaram. Um beijo que era ao mesmo tempo uma promessa e uma declaração de guerra contra um mundo que não conseguia entender o que eles tinham. Mas Rafael sabia que a batalha real estava apenas começando. Os investidores voltariam, a pressão aumentaria, e ele teria que encontrar uma forma de proteger tanto seu amor quanto sua capacidade de cuidar de Isabela. Enquanto a segurava em seus braços, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não apenas lutaria por seu direito de amar Isabela, ele mudaria as regras do jogo completamente. Era hora de mostrar ao mundo que alguns valores eram mais importantes que lucros, e que o verdadeiro poder vinha não de controlar outros, mas de ter a coragem de ser vulnerável. A guerra estava declarada,
mas Rafael finalmente sabia de que lado estava lutando. 6 meses depois, a manhã dourada de dezembro em Minas Gerais encontrou Rafael em um lugar que ninguém em seu círculo anterior conseguiria imaginar. De pé em uma pequena capela rural, vestindo um terno simples mas elegante, esperando pela mulher que havia mudado não apenas sua vida, mas sua própria essência. As consequências de sua escolha haviam sido exatamente tão severas quanto Eduardo Mendes havia prometido. Na segunda-feira seguinte ao ultimato, os investidores iniciaram um processo de reestruturação hostil que resultou em Rafael perdendo o controle da maioria de suas empresas. Os títulos despencaram. A mídia financeira classificou sua decisão como suicídio empresarial, e Valentina deu entrevistas exclusivas, pintando-o como um homem que havia perdido a sanidade por uma obsessão inadequada. Mas algo surpreendente aconteceu durante aqueles meses turbulentos. Rafael descobriu que havia vida além dos arranha-céus corporativos. Com os recursos que conseguiu manter, ainda substanciais, embora uma fração do que possuía antes, ele começou um novo tipo de negócio. Uma empresa de consultoria em sustentabilidade agrícola que combinava tecnologia moderna com práticas tradicionais, focando em pequenos e médios produtores rurais que haviam sido ignorados pelos grandes conglomerados. Para sua surpresa, descobriu que tinha uma paixão genuína por esse trabalho. Era mais significativo, mais conectado com propósitos reais, do que qualquer negócio bilionário que havia conduzido antes. E Isabela, com sua formação veterinária e conhecimento profundo das necessidades rurais, tornou-se não apenas sua parceira na vida, mas também nos negócios. "Você está nervoso?" perguntou Lucas, que havia se tornado um amigo próximo e estava servindo como padrinho do casamento. Rafael ajustou a gravata. Uma peça simples, nada como as gravatas de seda italiana que costumava usar. E sorriu. "Deveria estar?" A maioria dos noivos fica nervosa. A maioria dos noivos não teve 6 meses para ter certeza absoluta de que está fazendo a coisa certa. A capela estava decorada simplesmente, com flores silvestres que Maria Costa havia colhido dos campos da fazenda. Os bancos de madeira estavam cheios, mas não com a elite social que teria frequentado um casamento de Rafael 1 ano antes. Em vez disso, estavam os funcionários da fazenda, vizinhos da região, professores e colegas de Isabela da universidade, e alguns poucos amigos empresariais que haviam apoiado sua decisão de seguir um caminho diferente. Dr. Henrique estava lá, orgulhoso como se fosse pai da noiva. Dona Carmen ocupava um lugar de honra na primeira fila, suas lágrimas de alegria um testemunho silencioso de quanto ela havia investido emocionalmente naquele relacionamento. Até mesmo alguns dos funcionários mais antigos da fazenda, que inicialmente haviam visto o romance com desconfiança, agora sorriam genuinamente, tendo testemunhado como Rafael havia mudado, tornando-se mais humano, mais conectado com a comunidade. Joaquim Costa, elegante em seu terno do domingo, caminhava orgulhosamente em direção ao altar ao lado de sua filha. Ele havia sido a pessoa mais difícil de conquistar, mas nos últimos meses, vendo como Rafael havia literalmente sacrificado sua fortuna por amor a Isabela, o capataz havia gradualmente aceitado que talvez, apenas talvez, aquele relacionamento fosse diferente de tudo que ele havia temido. E então, Rafael a viu. Isabela estava deslumbrante em um vestido simples de renda branca, feito pela costureira local com tecido que ela própria havia escolhido. Não havia velas custosas, não havia decorações extravagantes, não havia fotógrafos da alta sociedade. Mas havia algo infinitamente mais precioso: autenticidade, amor genuíno e a presença de pessoas que realmente se importavam com sua felicidade. Enquanto ela caminhava pelo corredor, seus olhos encontraram os de Rafael e permaneceram ali. Naquele olhar, ele viu não apenas a mulher que amava, mas também a parceira que havia o apoiado através de meses difíceis, quando muitos questionaram sua sanidade. Ela havia se recusado a deixá-lo enfrentar as consequências sozinho, trabalhando ao lado dele para construir algo novo das cinzas de sua vida anterior. "Bem-vindos", disse o padre local,
um homem simples que conhecia Isabela desde criança, a esta celebração de amor, compromisso e nova vida. As palavras do padre eram simples, mas carregadas de significado. Esta não era apenas uma cerimônia de casamento. Era a afirmação de que duas pessoas haviam escolhido criar algo completamente novo, baseado em valores que o mundo corporativo nunca conseguiria entender. Quando chegou o momento dos votos, Rafael não leu de um papel. Em vez disso, falou do coração, suas palavras ecoando pela pequena capela. Isabela, 6 meses atrás, você me deu a escolha mais difícil de minha vida. Escolher entre o mundo que eu conhecia e o amor que nunca imaginei ser possível. Hoje, diante de todos que nos amam, quero que saiba que escolheria você 1000 vezes novamente. Você não apenas me ensinou a amar, você me ensinou a viver. Lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Isabela quando chegou sua vez. Rafael, você prometeu ser cuidadoso comigo, ir devagar, me respeitar. Você cumpriu essas promessas e muito mais. Mostrou-me que o verdadeiro poder não está em controlar outros, mas em ter a coragem de ser vulnerável. Hoje, prometo ser sua parceira não apenas no amor, mas em construir uma vida que tenha significado real. Quando o padre pronunciou os marido e mulher, o beijo que compartilharam foi doce, terno e carregado com a promessa de todos os dias que viriam. A recepção foi realizada no jardim da casa-sede, sob lanternas de papel que Isabela e as mulheres da comunidade haviam feito à mão. Havia música ao vivo tocada por músicos locais, comida preparada por Maria Costa e outras cozinheiras da região, e uma alegria genuína que contrastava agudamente com as festividades artificiais que Rafael costumava frequentar. Durante a primeira dança, enquanto se moviam lentamente à música de um violão, Isabela sussurrou em seu ouvido: "Você se arrepende de alguma coisa?" Rafael a puxou mais perto, sentindo a batida de seu coração contra o dele. "Da única coisa me arrependo é de ter demorado tanto para encontrar você." "E o dinheiro? O poder? Tudo que você construiu?" "Isabela, olhe ao redor. Veja essas pessoas. Veja como estão genuinamente felizes por nós. Isso vale mais que todas as fortunas que já possuí." Era verdade. Rafael havia descoberto que a riqueza real não vinha de contas bancárias, mas de relacionamentos significativos, de trabalho que fazia diferença, de acordar todos os dias ao lado de alguém que o amava por quem ele realmente era, não pelo que possuía. Conforme a noite progrediu, Rafael se encontrou em conversas que nunca teria imaginado um ano antes. Falou com agricultores sobre sustentabilidade, com veterinários sobre inovações em cuidado animal, com jovens da região sobre oportunidades educacionais. Era o tipo de conversa que alimentava sua alma de uma forma que negócios bilionários nunca haviam conseguido. Dr. Henrique se aproximou durante uma pausa na música. Um copo de cerveja local na mão. "Rafael, posso dizer algo?" "Claro, doutor. Quando você chegou aqui pela primeira vez, eu vi um homem que tinha tudo, mas parecia vazio. Hoje vejo um homem que tem menos materialmente, mas está completamente pleno." "A diferença é ela", disse Rafael, olhando para Isabela, que estava conversando animadamente com um grupo de crianças. "Não", corrigiu o Dr. Henrique. "A diferença é você. Isabela apenas te ajudou a encontrar quem você realmente era por baixo de todas as expectativas e pressões." Mais tarde, naquela noite, depois que os convidados partiram e as lanternas foram apagadas, Rafael e Isabela caminharam pelos campos que agora eram verdadeiramente o lar deles. Rafael havia comprado a fazenda de seus primos, transformando-a no centro de suas novas operações comerciais e na fundação de sua nova vida. "Para onde vamos agora?" perguntou Isabela, entrelaçando seus dedos nos dele. "Para onde você quiser", respondeu Rafael. "Temos o resto de nossas vidas para descobrir." "Quero viajar", disse ela, olhando para as estrelas. "Quero ver esses programas de conservação na Nova Zelândia que sempre sonhei em conhecer." "Então iremos." "Quero ter filhos que cresçam conhecendo tanto a Terra quanto as estrelas." "Teremos." "Quero envelhecer aqui, nestes campos, sabendo que construímos algo que vale a pena." "Envelheceremos."
Eles pararam próximo à árvore de manga, onde haviam conversado durante aquela noite de dúvidas meses antes. Agora, a árvore estava florida, prometendo frutos doces no futuro. Rafael, disse Isabela suavemente, obrigada por cumprir sua promessa. Qual promessa? De ir devagar comigo, de me respeitar, de ser cuidadoso com meu coração. Rafael virou-se para encará-la completamente, seus olhos brilhando com emoção. Isabela, aquela promessa foi apenas o começo. Agora prometo amar você todos os dias pelo resto de minha vida. Prometo construir nossos sonhos juntos, enfrentar qualquer tempestade ao seu lado e nunca esquecer que o amor verdadeiro é a única riqueza que realmente importa. E eu prometo ser sua parceira em tudo, respondeu ela, na alegria e na tristeza, na abundância e na escassez, em cada aventura que vier. Eles se beijaram sob as estrelas mineiras, dois corações que haviam encontrado seu lar um no outro. Ao redor deles, a fazenda dormia pacificamente, mas não era apenas terra e animais. Era o símbolo de uma vida construída em escolhas corajosas, em amor verdadeiro, e na coragem de redefinir o que significava ter sucesso. 5 anos depois, Rafael estava em pé na varanda da casa que haviam renovado juntos, observando Isabela no jardim com seus 2 filhos pequenos. Ela estava ensinando-os sobre as plantas, sua voz carregando a mesma paixão que ele havia notado pela primeira vez quando ela cuidava dos animais. Sua empresa de consultoria havia crescido além de suas expectativas mais otimistas, não em termos de lucro puro, mas em impacto real. Eles haviam ajudado centenas de fazendeiros a implementar práticas sustentáveis, criado programas educacionais que combinavam tradição e inovação, e construído uma rede de profissionais que realmente se importavam com fazer a diferença. Isabela havia se tornado uma veterinária respeitada regionalmente, conhecida não apenas por sua competência técnica, mas por sua capacidade de trabalhar com comunidades rurais, de forma que respeitava tanto a ciência moderna quanto a sabedoria tradicional. "Papai!" gritou Miguel, seu filho de 3 anos correndo em sua direção com um girassol na mão. "Olha o que a mamãe me ensinou a plantar." Rafael pegou o menino no colo, marvelhando-se como sempre fazia com a perfeição de seus pequenos dedos, seus olhos curiosos, que eram uma mistura dos dele e de Isabela. "É lindo, campeão, assim como você." Ana, sua filha de 2 anos, estava tentando seguir os passos do irmão, suas pernas curtas movendo-se determinadamente através da grama. Rafael a pegou também, agora com uma criança em cada braço. "Vocês sabem que são os tesouros mais preciosos que papai tem?" perguntou ele. "Mais que dinheiro?" perguntou Miguel, que estava na idade de fazer perguntas sobre tudo. "Muito mais que dinheiro. Vocês, a mamãe, esta vida que construímos juntos, isso vale mais que todo o dinheiro do mundo." Isabela se aproximou, seus cabelos agora ligeiramente mais longos, algumas pequenas rugas ao redor dos olhos que falavam de anos de sorrisos genuínos. Ela estava mais bonita aos 27 anos do que havia sido aos 22, a maturidade adicionando profundidade à sua beleza natural. "Sobre o que vocês estão conversando?" perguntou ela, roubando um beijo rápido de Rafael. "Sobre tesouros", respondeu Miguel seriamente. "Ah, sim. E qual é o maior tesouro?" "Família!" gritaram as 2 crianças em uníssono. "Isso mesmo", disse Rafael, olhando para Isabela com o mesmo amor que havia sentido naquela primeira manhã quando a viu cuidando dos animais. "Família é o único tesouro que realmente importa." Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Rafael e Isabela se sentaram na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu com tons dourados que rivalizavam com qualquer obra de arte. "Você já se pergunta como seria nossa vida se você tivesse feito a escolha diferente?" perguntou Isabela. Rafael considerou a pergunta seriamente. "Às vezes. E toda vez que penso nisso, fico grato por ter tido a coragem de escolher você. Mesmo sabendo que poderíamos ter tido mais dinheiro, mais conforto material? Isabela, olhe nossa vida. Temos uma casa linda, filhos saudáveis,
trabalho significativo e um amor que só cresce mais forte a cada dia. Como isso não é abundância? Você está certo, disse ela, acomodando-se contra seu ombro. Somos ricos de todas as formas que importam. E mais importante, acrescentou Rafael, criamos algo que vai durar muito além de nossas vidas. Nossos filhos crescerão sabendo que o amor verdadeiro existe, que vale a pena lutar por ele, e que as melhores coisas da vida não podem ser compradas. Conforme as estrelas começaram a aparecer no céu escurecido, Rafael refletiu sobre a jornada que os havia trazido até ali. Havia começado como um homem que possuía tudo, mas não conhecia amor verdadeiro, e se tornado um homem que havia encontrado riqueza real na simplicidade da vida autêntica. A promessa que havia feito a Isabela, de ir devagar, ser respeitoso, cuidar de seu coração, havia evoluído para algo muito maior. Havia se tornado uma promessa de vida, uma forma de amar que honrava não apenas ela, mas também as crianças que estavam criando e a comunidade que haviam ajudado a construir. Rafael, disse Isabela suavemente, obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro não apenas muda tudo, ele melhora tudo. Obrigado por me ensinar que algumas promessas são feitas para durar para sempre. E ali, na varanda de sua casa simples, mas cheia de amor, cercados pela terra que cultivavam e pelos sonhos que haviam construído juntos, Rafael soube com certeza absoluta que havia feito a escolha certa, porque no final descobriu que o verdadeiro poder não estava em controlar impérios, mas em nutrir amor. A verdadeira riqueza não estava em cofres bancários, mas em corações gratos. E a verdadeira realização não vinha de conquistas materiais, mas de saber que você havia vivido uma vida alinhada com seus valores mais profundos. Ele havia prometido ir devagar com ela, e essa lentidão havia permitido que construíssem algo duradouro. Havia prometido ser respeitoso, e esse respeito havia florescido em parceria verdadeira. Havia prometido cuidar de seu coração, e ao fazê-lo, havia descoberto como cuidar do próprio. Algumas promessas, Rafael aprendeu, são feitas para serem mantidas para sempre. E quando são mantidas com amor verdadeiro, elas não apenas mudam tudo, elas criam um legado que ecoa através das gerações. E assim, Rafael e Isabela provaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que a gentileza pode curar feridas profundas, e que às vezes, para ganhar tudo, precisamos estar dispostos a perder tudo. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor. Deixe nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou. E lembre-se, em um mundo que sempre tem pressa, às vezes a maior prova de amor é justamente ter paciência. O amor verdadeiro vale a pena esperar, vale a pena lutar, e vale a pena cada sacrifício necessário para protegê-lo.